Para planejar, antes a gente tem que garantir que a agenda esteja atualizada, com as informações organizadas. Se a gente está falando da visão geral da semana, a recomendação, então, é que você abra a sua agenda com a visualização semanal. Em todas as agendas digitais, existe essa permissão de visualização, para visualizar os próximos 7 dias ou a semana em si. Então, você pode fazer isso agora. Se você utiliza a agenda de papel, eu recomendo que você tenha uma agenda que permita essa visualização semanal, para que você consiga ter realmente essa visão abrangente dos 7 dias, para você ter uma noção do volume. Porque quando você tem a visualização diária, o que acontece? Você pode ver que segunda-feira você tem um dia muito cheio, daí às vezes terça-feira, por exemplo, se você tem segunda-feira um dia muito cheio, você consegue, na visualização semanal, entender que na terça-feira, né, com o tempo você vai pegando esse senso de que na terça-feira você não vai agendar muita coisa de manhã, se você puder, porque você já vai ter tido um dia cheio na segunda. Então, terça de manhã você vai ter que se atualizar com mensagem, com e-mail, descansar um pouco mais, ficar um pouco mais tranquilo, né? Depende muito do seu nível de energia também. E isso a gente só consegue com a visualização semanal. Então, é uma boa prática, tá? Se você tiver uma agenda de papel, ter essa visualização semanal. Para quem faz bullet journal, que cria ali a cada página, né, uma visualização nova, cria essa visualização dos 7 dias. É importante que você tenha, então, dessa maneira. E aí, o que você vai fazer para atualizar? Primeira coisa é garantir que todos os seus agendamentos com outras pessoas, compromissos, então consulta médica, aula, reunião, tudo isso está na sua agenda. Mesmo que sejam coisas que você já sabe que vão acontecer, tipo assim, tem muita gente que me fala, Thaís, toda semana eu tenho de manhã a reunião semanal com a equipe. Eu preciso colocar isso na minha agenda? Eu já sei que vai acontecer, eu não preciso ser lembrada. Eu recomendo colocar. Por quê? Porque a agenda ela serve não apenas para te lembrar do que vai acontecer, mas para te dar uma noção do volume de atividades que você tem. Inserindo essa informação na sua agenda, isso te faz ver que você não tem, por exemplo, a segunda-feira de manhã livre. Tá? Então, o que a gente está montando aqui é como se fosse um mapa para você seguir ao longo da sua semana, que vai garantir que você tenha o controle das coisas que estão em andamento, das coisas que você precisa fazer e também de onde você vai estar alocado, momento a momento. Se você não coloca essa informação na sua agenda, é como se aquele tempo tivesse livre e não está. Então, é muito importante que você coloque, tá? Então, é garantir que esses agendamentos estejam na sua agenda. Segundo passo, algum compromisso pode ser destralhado, ou seja, você bate o olho e você fala, esse dia aqui eu marquei essa reunião, mas estou achando que não vai ser legal fazer porque eu vou ter um outro compromisso à tarde que vai tomar meu tempo. Será que não é a hora de mudar esse compromisso se você tiver essa autonomia? Tá bom? Se você não tiver, você pode entrar em contato com a pessoa, explicar a situação para ver se você consegue mudar, tá? Porque o ideal da agenda é aquilo que eu falo, a agenda não é Tetris, não é para você ficar encaixando os bloquinhos de compromisso um depois do outro, porque a sua vida acontece entre os agendamentos também. Então, você também tem trabalho a fazer além de reunião. Então, você pode planejar os blocos de tempo, a gente vai falar sobre isso, é outra coisa, mas compromisso, um colado no outro, não é bom. Porque uma coisa pode atrasar e daí impacta na outra seguinte. Pode ser que te dê uma dor de barriga, imagina, e você tenha lá um monte de reunião, uma colada na outra. Então, a gente sempre planeja para o não planejado também. Por isso que os compromissos têm que ter respiros entre eles. Então, sempre que. Quando você olha para a sua agenda, eu gosto muito daquela frase do Hemingway, que ele falava que ele sabia que um texto dele estava pronto, não quando ele tinha colocado tudo o que ele podia colocar, mas quando ele não podia tirar mais nada do texto. E a mesma coisa vale para a nossa agenda. É você olhar para ela, para os seus compromissos, e falar: tudo que está aqui, nossa, eu não posso tirar nada do que está aqui, porque tudo é realmente prioridade. Mas não é para sair colocando coisa só para preencher espaço, entendeu? Então, existe algum compromisso que pode ser destralhado? Esse é o momento de verificar. O terceiro passo aqui é revisar outras agendas para trazer para a sua o que for relevante e tiver impacto na sua semana. Por exemplo, se você tiver filhos, você pode olhar o calendário escolar para ver se tem alguma coisa que você quer trazer para sua agenda, tanto de informação, quanto de compromisso, quanto de algum deslocamento que você vai ter que fazer. Então, sei lá, se meu filho ele tem natação na segunda-feira, mas não sou eu que vou levá-lo, é o pai dele. Então tá bom, pode ser importante eu saber que ele tem natação, até para perguntar para ele depois como foi. Então eu coloco isso como uma informação na minha agenda. Agora,
Se eu tenho que levá-lo, isso vai impactar na minha rotina, então eu tenho que colocar esse deslocamento e esse compromisso na minha agenda. Tá entendendo? Outro exemplo que eu coloquei aqui que eu acho que é importante, por exemplo, calendário menstrual para pessoas que têm útero, entendeu? Então, assim, você pode querer saber o que vai estar rolando ali no seu ciclo, porque isso interfere no seu nível de energia no dia a dia. Outros calendários que podem ser úteis, se você frequenta algum centro religioso, alguma igreja, enfim, você pode querer dar uma olhada para ver o que vai ter de atividades, para ver se vai ter alguma coisa que você vai fazer. Então, esse é um exemplo, tá? Você pode ter outros calendários, até do trabalho. Então, por exemplo, se você trabalha com criação de conteúdo, como eu trabalho, a gente tem o nosso calendário editorial. Então, é legal dar uma olhada para ver assim, tá, desse calendário editorial, o que vai impactar na minha agenda? O que eu tenho que colocar na minha agenda? Que eu tenho que me programar aqui para fazer? Né, na sua agenda do trabalho, então, de repente, se você for professor, você pode querer olhar para a agenda da escola para ver o que vai ter de atividades. Tipo, vai ter, sei lá, festa do sorvete no sábado, então isso pode impactar na sua rotina, então você tem que levar para sua agenda também. Então você não precisa visualizar essas agendas todas ao mesmo tempo junto com a sua. No planejamento semanal, você pode olhar o que tem e trazer para a sua aquilo que for relevante para você, de modo que na semana, no dia a dia, você consulte apenas a sua agenda para não ter que ficar olhando em vários lugares diferentes para saber o que tem que ser feito. E aí, por fim, como um passo final aqui dessa visão geral, é você inserir informações úteis e de apoio em cada um dos compromissos, como, por exemplo, enviar convite de reunião. Então, suponhamos que você tem uma reunião virtual na segunda-feira que você está organizando, não vale a pena colocar lá qual é o propósito da reunião, qual é a pauta, inserir o link de acesso para o Google Meeting ou para o Microsoft Teams ou para o Zoom ou o que quer que seja a ferramenta de acesso. Já pode fazer isso. Então, você vai ter uma viagem na quarta-feira e aí você pode querer colocar informações dessa viagem dentro do compromisso. Qual é a poltrona, o código de reserva, enfim, qualquer informação que for útil ali para você. Colocar o endereço. Você vai ter uma consulta médica, coloca o telefone, coloca o endereço ali, para você não ter que ficar procurando no WhatsApp qual que é. Tipo, qual que é o endereço do dentista mesmo? No planejamento semanal, você já insere essas informações para que a sua semana corra de maneira mais tranquila.